Em primeiro ponto, João estava recebendo a revelação por parte do Senhor Jesus, que entregou ao seu anjo, e este anjo estava entregando a João. E junto com a revelação, veio também a interpretação. E quando você, com a sua Bíblia aberta, está lendo Apocalipse, capítulo de número 17, versículo 9, você está começando a ler a parte em que o anjo interpreta para João como seria o entendimento do que ele estava explicando para João desde o início do capítulo 17. Então você vê aqui que o anjo diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Não é? Nós não vamos nos ater aqui a esta primeira parte do versículo, mas sim a segunda. Mas também, não é? São 7 reis. Aí sim é que nós vamos nos ater. O versículo de número 10. Né? Mas são também 7 reis. Agora a explicação. 5 já caíram. E 1 existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Agora, a terminação da explicação dos reis. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é do 7. E vai à perdição. Muito bem. Então nós vamos hoje aqui estudar alguma coisa sobre o que o anjo disse para João em Apocalipse, capítulo de número 17, do versículo 9 ao versículo de número 11. Amém? Ao versículo de número 11. Ele disse: os 7 reis que viste, dos 7 reis, 5 já caíram. Então, nós podemos suscitar aqui o seguinte: são 7 reinos. Os 7 reis são 7 reinos. Os 7 reis são 7 reinos. Que reinos são estes? O primeiro, o egípcio. O segundo, o assírio. O terceiro reino, o babilônico. O quarto reino, o medo-persa. O quinto reino, o grego. Desses, quando o anjo falava com João, 5 já haviam caído. Então você pode ver, reino egípcio já havia caído. Assírio já não existia mais. Babilônico já não existia mais. Medo-persa já não existia mais. E o reino grego, que trazia o nome de Alexandre o Grande, também já não existia mais. 5 reinos já haviam caído. Um ainda existia no tempo de João. João estava em Patmos, não é? Condenado, sentenciado pelo César da época. E o interessante é que o anjo diz: um rei que representa o reino ainda existe, que era César. E este reino que existia era o romano. Um existe. Não tem como haver dúvida quanto a esta interpretação. 5 reinos que haviam caído e um que existia enquanto João estava ali na ilha de Patmos. Este era o romano. O texto bíblico nos narra ainda que o anjo disse para João, não é? Olha só, versículo de número 10. Outro ainda não é vindo. Então existiria, após o governo romano, que era o 6º reino, um outro
que ainda viria. Era coisa futura. E quando ele vier, convém que dure um pouco de tempo. Olha só. É o anjo que está explicando. Outro ainda não existe, mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E este reino que duraria um pouco de tempo é o do versículo 12. O sétimo reino é o do versículo 12, que nós vemos aqui. E os 10 chifres. É o reino dos 10 chifres. Este seria o próximo reino que viria. O reino dos 10 chifres, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora. Receberão o poder como reis por uma hora. Amém? Este seria o sétimo reino. Continuando o texto, versículo 13 diz assim que nós lemos: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Que o anjo havia falado no versículo de número 11. A besta que era e já não é ela também o oitavo. Então, o oitavo reino seria ou será o reino da besta, ou o reino do anticristo. Então precisamos nos situar dentro destes 8 reinos explicados pelo próprio anjo do Senhor ao apóstolo João. Interessante é que 6, já praticamente 5 haviam passado. Um existia, que era o romano, no tempo de João, e que durou muitos séculos, o domínio romano. E depois então houve algo que aconteceu com o domínio romano, com o governo romano, não é? O texto bíblico diz que, Apocalipse capítulo de número 13, que, versículo 1, não é? Vamos ver aqui o versículo 3 para adiantar. Apocalipse 13 e 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Então, nós observamos aqui que entre o sexto reino e o sétimo, houve uma deficiência. Rapidamente vou explicar isso, ok? Porque uma das cabeças, que eram 7 cabeças, olha aí, ó. Uma das 7 cabeças estava ferida de morte. O que vem ser ferida de morte? Já expliquei em alguma das lives passadas que fiz que ferido de morte não significa que ele havia morrido. Tem gente que faz filmes, encenações de que o anticristo ele vai ressuscitar dos mortos. Mas nós entendemos biblicamente que a besta, ela não tinha uma cabeça morta, não está escrito na Bíblia. Uma das cabeças estavam mortas. O que está escrito é que ela recebeu uma ferida mortal e ela descaiu. E quando João via aquela visão, então ele contemplava que no meio das 7 cabeças, uma daquelas havia sido ferida. E ela meio que cambaleava no meio das outras. E era esta visão, mas ela não estava totalmente morta. Pois a Bíblia Sagrada diz aqui que João viu que uma das suas cabeças, que havia uma chaga mortal, olha aí, ó, a chaga era mortal, tipo a de Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Que estava com uma chaga mortal.
Isaías foi lá e falou, vai morrer. E ele orou e o Senhor restituiu ele. Então ele foi curado da chaga mortal. Assim também, esta cabeça, que representava um império destes daqui, ela estava ferida com uma chaga mortal, mas ela foi curada. E toda a terra se maravilhou diante da besta. Então nós podemos contemplar que estes 10 chifres, preste atenção, esses 10 chifres são a ferida de morte que foi curada. Presta atenção no que eu estou falando. Os 10 chifres que receberão o reino por 1 hora são o resultado da ferida de morte que foi curada. E como nós podemos provar isso? Vou ler com vocês agora e abra a sua Bíblia. Você que está acompanhando comigo, estudo bíblico sem Bíblia não tem como. Quero também saudar os irmãos ali do Furquim, que estão conosco, a congregação onde nós trabalhamos para Jesus há alguns meses, aqui em Prudente. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco aí do Furquim. Amém? Vamos lá para Daniel capítulo 7 e o versículo, não é? Vamos ler aqui o versículo de número 23. Abre a sua Bíblia aí, Daniel 7 e o versículo de número 23. Amém? Então vamos lá. O texto bíblico está dizendo aqui, Daniel 7, o versículo de número 23. Disse assim o anjo do Senhor a Daniel: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. E quantas 10 pontas que viste, olha aí o versículo de número 24, 10 pontas, em Apocalipse, 10 chifres, são os mesmos, não é? Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Então, o anjo está falando aqui. O quarto reino aqui, eu não vou me deter, que o Senhor estava revelando a João, a Daniel, era o romano. Ele pisou o mundo, toda a terra, pisou, calcou os pés, fez muitos reinos em pedaços. Se você estudar sobre o governo romano, você vai ver que milhares e milhões de pessoas morreram debaixo da espada, do pavês e também das lanças romanas, dos editos romanos. Ok? E a Bíblia diz que as 10 pontas eles haviam de advir do mesmo reino. Do mesmo reino que havia pisado a terra. Então esses 10 chifres proveniriam do reino romano. Então, para você entender, até então, hoje nos nossos dias, ninguém mais fala sobre o governo romano. Quero lembrar vocês que o governo romano, simbolizado nas pernas da estátua que Nabucodonosor viu, não é? Toda esta situação aqui das pernas, você pode ver que foi o governo romano que dirigiu o mundo. Ora, por César, e ora, depois da queda do governo romano político, pelos papas. A Igreja Católica dominou o mundo durante também muito tempo. Ela governava sobre os reis. Mas eu não vou me deter nisso aqui agora, porque precisa de ter um trabalho só sobre esse assunto. Voltando então para os 10 chifres, isto aqui havia hoje praticamente deixado de existir esse domínio. Mas vai chegar um tempo, segundo as Escrituras, que este governo romano, que praticamente levou uma ferida mortal, ele se levantará novamente sobre a terra e
vai se manifestar através destes 10 chifres. Porque segundo Daniel 7:24, os 10 chifres vêm deste quarto governo, que é o governo romano, que em Apocalipse é tido como o sexto reino, que ainda existia. Amém? Então, isso é importante de nós nos situarmos e sabermos. Então, os 10 dedos da estátua que Nabucodonosor viu representam os 10 chifres de Apocalipse, que são as 10 pontas que Daniel viu também e que foi explicado a ele pelo anjo do Senhor. Amém? Muito bem. Nós vamos passar agora para... Isso tudo aí vai ficar gravado, não é? Hoje a gente está tentando aqui ter um visual também para ajudar a todos. Nos detenhamos agora nas particularidades dos 10 chifres. Vai chegar um momento em que eles se manifestarão. Né? Eu estou com a Bíblia aberta aqui. E vai chegar um momento em que esses 10 chifres se manifestarão. Eu quero dizer para os irmãos que isso já está começando a acontecer. Ainda não podemos dizer se serão 10 confederações de países ou se serão 10 países. Mas isso, essa movimentação toda para que essa realidade dos 10 chifres aconteçam, né, venha se dar, já está aí no pano de fundo acontecendo. E voltando aqui agora a uma particularidade que eu quero me deter nesta noite com os irmãos, é sobre Apocalipse 17, volte lá com a sua Bíblia, você que está acompanhando aí com a Bíblia, o versículo de número 12, que diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora. Então é isso aqui que eu quero me deter. 1 hora. Ok? Receberão o governo por 1 hora. Tem gente que passa por isso aqui e lê e não presta atenção, ou às vezes não entende o que isso significa. Então é sobre esta 1 hora hoje que eu quero explicar, me deter com vocês. E quero ser rápido, o assunto é difícil, mas haverá entendimento da parte de Deus para os nossos corações. Lá em Daniel, o anjo entrega a mensagem das 70 semanas para Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E ele diz: desde a saída da ordem para edificar os muros de Jerusalém, até a chegada do Messias e a sua morte, olha aí, tem tempo, passariam 483 anos. E você sabe muito bem que na Bíblia, cada semana compreende 7 anos. Pois para cada um dia da semana são 1 ano. É 1 ano. Então, 7 dias da semana, 7 anos. Então a gente precisa compreender isso daqui. Da saída para edificar Jerusalém, os muros de Jerusalém, lá com Neemias, até o Messias e a sua morte. Eu não vou me deter aqui, senão vai tomar muito tempo. Passaram-se
69 semanas. Faz o cálculo aí no seu celular. 69 vezes 7, 483 anos se passaram. Então está faltando para cumprir as 70 semanas, um ano apenas. Ou uma semana, desculpe. Está faltando uma semana para se cumprir as 70. Já se passaram 69. Está faltando apenas uma semana. Quando será essa última semana? Será após o arrebatamento da igreja. A grande tribulação. O período onde o anticristo ou a besta se levantará. É nessa última semana que compreende 7 anos, segundo a própria explicação do anjo do Senhor a Daniel. Então, entendido isso daqui, nós vamos passar para a próxima parte. E nós vamos utilizar cálculos agora aqui. E, portanto, se 7 dias, que são uma semana, correspondem na profecia a 7 anos, então, cada dia é um ano. Ok? Se cada semana de 7 dias corresponde a 7 anos, então cada dia corresponde a um ano. Então, fazendo os cálculos, exatamente dentro do critério bíblico, nós vamos observar o seguinte: um dia, um ano, nós vamos ter que fazer com que a linha matemática de cada um dessas vertentes aqui, um dia e um ano, sejam as mesmas para que nós possamos calcular. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos transformar o dia em minutos, o ano em minutos. E vamos ver o que vai acontecer. Quantos minutos tem um dia? 1.440 minutos. Um dia de 24 horas tem 1.440 minutos. Um ano, 525.600 minutos. Ora, o que é que nós vamos querer descobrir agora então, conforme a palavra do próprio nosso Deus? Quanto vale essa uma hora? Eu sei que um dia vale um ano. Isso aí eu já sei biblicamente, o anjo já explicou. Mas ele não explicou quanto vale uma hora. Mas tendo essas duas partes explicadas, eu posso então chegar ao valor de quanto vale esta hora. Vamos lá então. E os irmãos que são bons de matemática aí, quanto vale uma hora? Uma hora vale 60 minutos. Então, quanto vale esses 60 minutos para Deus dentro da grande tribulação? Porque se eu descobrir quanto é essa uma hora, eu sei quanto é o tempo em que os 10 chifres vão dirigir o mundo para poder entregar na mão do anticristo. Você viu aonde é que nós vamos chegar? Não é? Então vamos lá. Quem é bom de conta, regra de 3. Vai multiplicar 60 por 525 e 600 e dividir depois por 1440. O resultado vai ser 21.900 minutos.
Faz a conta aí no seu celular. Eu vou apagando aqui para poder ter espaço na lousa. Então, você que está acompanhando o estudo, nós vamos entender quanto tempo os 10 chifres vão liderar. Este sétimo reino, que antecede o reino da besta, que é o 8º, dominará por 1 hora. Dirigirá o mundo após o arrebatamento por 1 hora. Então vamos lá? Continuando. O resultado aqui então vai ser 21.900 minutos. Agora eu preciso transformar isso daqui, não é? Na realidade de dia. Para eu poder ter um entendimento do que isso significa, esses 21.900 minutos. Tem várias formas de eu fazer isso. Mas eu vou utilizar essa agora. Tá bom? Então, para eu achar 21.440, eu multipliquei as 24 horas aí, não é? Por 60. Eu utilizei 60. Mas aqui eu não vou me deter a isso daqui. Eu vou só explicar para vocês e depois vocês vão estudar. Tá? Então vamos lá. 21.900 eu vou dividir por 60. E eu vou descobrir agora, não é? Horas. Isso aqui vai dar 365 horas. E depois, eu vou dividir agora para descobrir isso em dias. Dividindo por 24, eu vou descobrir dias. Quanto vai dar isso aqui? Vai dar 15,208, que aproximando, né? Vai ser 15, mais ou menos isso aqui, 221. 15,21. Aproximando. Ok? 15,21. Então, esse 15,21 aqui simboliza 15 dias. Então, na profecia bíblica, descobrimos quanto é 1 hora na expressão bíblica revelada ao apóstolo João. 1 hora vai indicar, na média, de 15 dias. Vamos fazer o teste para ver se está certo a conta que nós fizemos? Então vamos lá. Um dia tem quantas horas? Quantas horas, André? Um dia, quantas horas tem? 24 horas. O André sabe. Um dia tem 24 horas. Presta atenção. Ora, se um dia vale 1 ano para Deus, um dia vale 1 ano. Então, 1 hora será 15,21 dias. Se você pegar 15 e multiplicar por 24 horas, você vai ter 360 dias. E se você multiplicar 15 por 15,21 por 24, você vai ter 365 dias. Preste atenção. Então, se você colocar, vamos apagar aqui para eu poder explicar mais. 15 dias, mais 15 dias, vai dar 1 mês. Já está explicado, está batido. 15 mais 15, 1 mês. O ano